Centenas de pessoas foram às ruas protestar pela falta de alimentos e eletricidade em Cuba. O líder do regime comunista, Miguel Díaz-Canel, usou as redes sociais para comentar os atos e acusou os cubanos de serem inimigos da revolução e usarem a situação para provocar a desordem no país. No fim de fevereiro, o Programa Alimentar Mundial da ONU informou ter recebido um pedido da ilha para suprir a demanda por leite em pó para crianças com menos de 7 anos. E de acordo com a BBC, em julho do ano passado, o vice-primeiro-ministro do regime admitiu que o progresso para tornar Cuba mais autossuficiente na produção de alimentos estava atrasado. Vou começar essa com o Roberto Mota. Cubanos protestando contra a falta de alimentos e também energia elétrica, Mota. Uma situação extremamente delicada para uma população que sofre demais, só que os líderes, né, a gestão cubana tenta esconder essa situação muitas vezes, né? Muitas vezes, sempre. De acordo com o governo dos Estados Unidos, né, Canhoto, as manifestações foram pacíficas. Mas a opinião do governo dos Estados Unidos não interessa. O que interessa é a opinião do governo cubano. Vai que o governo cubano achou que esses protestos são antidemocráticos, porque todo mundo sabe, Cuba é uma democracia, tem votação e tudo. Há uma curiosidade sobre Cuba que pouca gente conhece. Quando tinha 14 anos de idade, o futuro líder guerrilheiro Fidel Castro escreveu uma carta ao então presidente americano Franklin Roosevelt, parabenizando Roosevelt pela reeleição e pedindo $10. Esse Fidel Castro já estava ali, ó. O Fidel pediu $10, ganhou muito mais do que isso. Ele ganhou uma ilha particular para chamar de sua. A ilha de Cuba é o patrimônio dos Castro e dos amigos. Aquele patrimonialismo que a gente estava falando há pouco aqui, né, da obra do Raimundo Faoro, vigora em Cuba também. É só que é um sabor um pouquinho diferente, um pouco mais exótico. É fácil, e eu recomendo a todos os nossos espectadores que procurem, é fácil encontrar na internet um filme muito curioso. É um filme de uma entrevista dada por Fidel Castro logo após que ele assumiu o poder em Cuba. Nessa entrevista, Castro garante que não é comunista e que nenhuma liberdade sequer será tirada dos cubanos. O roteiro desses revolucionários é sempre o mesmo, nunca muda. Cubanos insatisfeitos, para dizer o mínimo, né, Zé Maria? E protestando contra a falta de alimentos e também energia. Não é novidade, né, Zé? É novidade, né, Zé? Uma vida em Cuba não é fácil. Olha, Cuba é um país lindo, tem um potencial turístico incrível, né? Terras boas e localizada numa região privilegiada ali próxima dos Estados Unidos, ou seja, era um país que tinha tudo para dar certo, absolutamente tudo. Cuba, antes desta revolução que levou o país para esse caos chamado socialismo, era em ascensão, era um país em ascensão, né? E tinha uma pegada ali turística muito forte, com cassinos e tal, e também na área agrícola, produção agrícola muito forte. E o empobrecimento de Cuba é tão absurdo que quem visita Cuba relata assim, um país parecendo preso numa cápsula do tempo, num momento em que há uma integração internacional muito grande, né? Até um certo exagero em alguns setores. Lá é tudo isolado e tudo é muito novidade. Eu tenho amigos cubanos, recebo os amigos cubanos e eles ficam admirados de coisas que nós consideramos simples, como papel higiênico, sabonete, coisas desse tipo, né? E falta até comida e as opções de comida. Então, assim, é um país que tem um potencial enorme e que foi suprimido, roubado das várias civilizações de Cuba, né? Várias gerações de cubanos, essa possibilidade de desenvolvimento e integração. Eu acho que o grande erro de Cuba recente, foi não ter acabado de vez com esse regime horroroso e o Barack Obama estendeu a mão para Cuba e seria muito simples fazer um acerto ali, né? Uma democratização. Os Estados Unidos suspenderiam
os embargos, e o país poderia ter tomado um novo rumo, mas não, está condenado a esta mediocridade de não ter comida na mesa, e a comida que tem é de baixa qualidade, não tem opção. E eu, sinceramente, eu acho muito esquisito. Eu conheço pessoas lá que pertencem, inclusive, às elites cubanas e que sofrem a dificuldade ali de falta de, desodorante, papel higiênico, sabonete, fora as outras coisas, e a falta de vida, a falta de opção. É um cemitério de pessoas vivas, né? Porque, na verdade, não tem absolutamente nenhuma outra opção. Eu sinceramente, eu achava que um regime assim estava em decadência no mundo, até aparecer a Venezuela, que deu um sentido contrário. Outro país que estava próspero, era um país que crescia, com jazidas de petróleo, com tudo em desenvolvimento, aí deu essa ré. Veja a Venezuela, um país que estava numa situação excelente, olha o que está virando: fome, notícias de pessoas comendo comidas impróprias e cachorros na rua, tudo em decorrência de quê? De opções lá atrás dos antepassados, né? De pessoas lá atrás que provocaram essa realidade nos dois países, Venezuela e Cuba. O que eu não entendo, que não existe muito na Venezuela, é essa coisa bonitinha que traçam de Cuba, de um país bonito, artístico, né? Mas como, gente, ter arte se não tem comida? Exatamente. Vai lá, quer emendar, Beraldo? Acolher os comunistas, Caribe. Aí foi, o brasileirado adorava, ia para Cuba, né? Ficava aqui protestando, então depois ia para Cuba, se achava o máximo, porque ia lá, era recebido pelo Fidel Castro e tal. E aí passa pano, fecha os olhos para a quantidade de assassinatos que aconteceram durante o governo Fidel Castro, todo banho de sangue, esse sim, banho de sangue de verdade, que aconteceu durante a tomada da ilha. A ilha, como você disse, ela estava no caminho de prosperidade, tinha ali muita disposição para investimento norte-americano, e de repente Fidel jogou a ilha de Cuba nesse lixo que se transformou Cuba. E está assim há décadas. Quando se vai à Flórida hoje, se vê a presença de cubanos que já estão lá há bastante tempo, inclusive o prefeito de Miami, ele é de origem cubana, é filho de um ex-prefeito, então os cubanos estão muito presentes no cotidiano da Flórida e também de Nova York. Tem outras regiões que eles foram, e aí você vai, tem muitos cubanos na polícia, na imprensa, na política, para todo lado. E só nós aqui, junto com na companhia desagradável de alguns outros países, é que ficamos olhando para Cuba com essa visão romântica, como se Cuba fosse um lugar muito legal, incompreendido, onde existe uma experiência social. Não existe experiência social, existe uma decadência social que é traduzida nessa falta de alimentos, falta de coisas básicas, onde você não consegue ter um salário decente, um emprego decente, apesar de estar ali no coração do Caribe, a menos de 200 quilômetros da Flórida. Cuba poderia entregar para a sua população uma vida maravilhosa. É só a gente lembrar que a República Dominicana, ali pertinho, recebe mais visitantes do que o Brasil. É isso que acontece quando se tem uma gestão profissional do turismo, mesmo que a ilha não tenha vocação para a indústria. Quer dizer, fizeram um porto lá, né? Parece que teve um país amigo aí que financiou. Mas é isso. Cuba é uma oportunidade jogada no lixo. E os cubanos pagam um preço altíssimo até hoje em razão disso. Agora, se o regime funcionasse, né, Beraldo? Não haveria tanta gente querendo sair de lá, desesperada, querendo deixar Cuba, né? Agora, Mota, muitos se utilizam do argumento de que Cuba tem um esporte maravilhoso, ganha muitas medalhas no Pan-Americano, tem uma medicina avançadíssima, como se isso fosse uma justificativa para dizer, olha, o regime funciona. O que você diria? Não funciona por quê? Bom, quando certos líderes políticos progressistas brasileiros ficam doentes, eles vão se tratar em São Paulo, né? No Sírio-Libanês, se eu não me engano, no Einstein. Eles não vão para Cuba. Eu não conheço nenhum deles que vai se tratar em Cuba. São argumentos que não têm pé nem cabeça, argumentos que têm como único objetivo
manter o apoio a um regime que é uma excrescência. O que muita gente não sabe é que os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha pela independência de Cuba. Foi a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha em 1898, se eu não me engano, e cujo estopim foi uma explosão que aconteceu em um navio americano que estava atracado em Cuba. Essa explosão, depois se descobriu que ela foi acidental, mas ela foi divulgada pelos jornais americanos da época, especialmente os jornais do magnata William Randolph Hearst. Ela foi divulgada como se tivesse sido um ataque espanhol, para vocês verem que naquele tempo já existia fake news. Isso provocou enorme indignação e os Estados Unidos entraram em guerra contra a Espanha. Tropas americanas desembarcaram em Cuba, aconteceram inúmeras batalhas, os Estados Unidos ganharam a guerra e aí receberam da Espanha a Cuba, Filipinas, Porto Rico e o território de Guam. Os outros três, Filipinas, Guam e Porto Rico, ficaram com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos deram independência a Cuba, retiraram as suas tropas. Então, Cuba deve a sua existência como nação independente aos Estados Unidos da América. E a resposta de Cuba, foi hoje consagrar esse regime ditatorial, um regime implantado por Fidel Castro e os seus guerrilheiros que desembarcaram em Cuba, tomaram o poder e substituíram o antigo regime de força de Fulgêncio Batista por um regime pior ainda, que é mais autoritário, é ditatorial e parece que tem como objetivo reduzir os cubanos à maior pobreza possível.